Bom, pessoal, hoje aqui eu vou fazer um vídeo react do Fábio Porchat, onde ele explica por que é ateu. É um vídeo de 4 minutos aí. Ele coloca assim: Deus é o porquê sim da sua mãe. É o porquê sim da sua mãe. Bom, vamos ver aqui, né? O apresentador Fábio Porchat é ateu e respondeu para a gente qual é a origem do universo, na opinião dele. Vamos ver. Qual a origem do universo? E eu vou lá saber? Eu não faço a menor ideia. Se Einstein não sabe, como é que eu vou saber? Ah, mas então se Deus... Mas falam como se soubessem tudo, né? Quem estuda a pseudociência, quem estuda a pseudociência chamada astronomia, tem resposta para tudo. Tem resposta para essa pergunta aí. Não é assim humilde, né? Não é, eles têm resposta para tudo. Eles sabem como tudo começou, eles sabem o que está acontecendo a milhões de quilômetros-luz daqui. Eles descobrem planetas a milhões de quilômetros-luz daqui, estrelas e até partículas. Mas a NASA não fala assim que nem o Porchat falou, né? Que é bem curioso. Não existe quem criou o universo. Mas aí a pergunta, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. Eu estava com o Nobel do lado, com esse... Gente, eu estaria comemorando com um champanhe pro alto, abraçado de gente, fazendo coisas loucas. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então é Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Por que... É, é engraçado os ateus, né? Pro ateu, olha só, presta atenção agora. Pro ateu, a não prova é uma prova. Ninguém sabe e tal, igual ele tá falando ali, né? Deus é o porquê sim da sua mãe. E o porquê não? É o do seu pai? Né? É engraçado como é que eles não têm elementos, eles mesmos falam que não têm elementos, não têm provas, mas eles afirmam. Esse é o calcanhar de Aquiles do ateu. Eles não têm elementos, eles sabem disso, eles até alegam isso, mas mesmo assim eles determinam algo. Não existe. Vocês entendem isso? Como é que pode, né? A não prova é uma prova. Ou seja, se a religião não provou, isso é a prova que não existe. Até uns séculos atrás também nem se sabia que existia bactérias e vírus. Mas sempre existiram. Outra coisa, as leis aí desenvolvidas. Lei da termodinâmica, sei lá, lei da física. Outra coisa aí, a gravidade, né? Quer dizer que só passou a existir a partir do momento que foram catalogadas e estudadas? Ou sempre existiram e as pessoas não sabiam sobre isso? É a mesma coisa nesse assunto. eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim, porque eu sou sua mãe e estou mandando. É Deus, é essa a resposta para todo mundo. A gente não faz a menor ideia. Até Como se todo teísta falasse isso, né? porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Aí o ateu fala assim: então por que não? Se o crente é o porquê sim, o ateu é o porquê não. É o lado oposto da mesma moeda. Onde é que vem Deus? Deus já existia desde o sempre, mas antes do sempre existia alguma coisa. Enfim, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. E Se não sabe, não faz a menor ideia, porque determinam que não existe. imagino que a humanidade não vai estar aqui há muito tempo para conseguir dizer qual é a origem do universo. Até agora, a gente está descobrindo aos pouquinhos umas coisinhas malucas. Eu vou acreditando na ciência. Enquanto estão me provando coisas, Ah, tu vai acreditando na ciência, é isso. Quem não acredita em Deus acaba acreditando em qualquer coisa. Isso é um ditado sublime, né? É perfeito, né? Acreditando na ciência. A ciência é para acreditar? eu vou indo atrás. Mas enquanto a resposta é porque Deus criou, isso aí não me satisfaz, não. O que será que iria satisfazer o Porchat e esses ateus aí, né? O cara afirmou que não sabe como começou, não tem condição disso, aquela postura agnóstica até, né? Mas aí para determinar que Deus não existe, aí ele vai e determina. Parece que é apenas uma obediência a uma agenda, pessoal, uma agenda política. Mais nada. De forma conscientemente, não existe ateu. Não existe.
Muito bom. O que a gente pode concluir do que ele fala é que a mãe existe, né? Por quê? Porque sua mãe mandou. Dúvida que a mãe existe, ninguém tem, né? Mas assim, apesar de que eu concordo com o que ele está falando, quer dizer, é uma coisa que a gente chama em filosofia non sector. O fato de eu não saber da onde veio o universo não prova que Deus existe. Então, uma coisa não segue a outra, E entendeu? também não prova que não existe, né? Uma coisa não implica na outra. Pode ser simplesmente ignorância, como ele pressupõe, né? Que a gente ainda não chegou lá. Agora, existe um problema filosófico enquanto tal, que é uma discussão que aqueles que acreditam em Deus adoram levantar, e para alguns é simplesmente uma demanda que a razão faz, que ela fica pirada, que é o momento que ele fala assim, mas então alguma coisa tem que ter começado isso. Mas se alguma coisa começou isso, quem começou essa coisa que começou isso? Né? Então, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Mas isso já é outro debate, né? Do ponto de vista especulativo em filosofia, essa resposta é muito fácil. Aliás, o Aristóteles já tinha pensado nela. Ninguém criou Deus. Aristóteles não fala de Deus no sentido da Bíblia, que deixa isso muito claro, né? Mas ele fala de um princípio que ele chama de o motor imóvel, que tudo move, sendo ele imóvel, que tudo causa, sendo ele incausado, que tudo condiciona, sendo ele incondicionado. O que o Aristóteles quer dizer com isso? O Aristóteles está falando desse problema. Ele está dizendo o seguinte, olha, Porchat e companhia, a gente não sabe, mas racionalmente falando, se existe um princípio de tudo, esse princípio, por si só, não pode ser causado por um outro. Porque se ele for causado por um outro, você fica no absurdo, né? No infinito absurdo. Então, por definição de razão, racionalmente falando, se existir um princípio de tudo, ele tem que ser o princípio primeiro. Antes dele, não há outro, porque não há antes dele. Ele é eterno, sempre esteve aí. Eu tenho duas coisas. Bom, aí tem outro vídeo aqui do Pondé sobre o agnosticismo, mas eu queria... vou analisar esse aqui de 2 minutos também, aproveitando a quem seja, porque você vê, né, pessoal, que é uma grande empulhação, né, masturbação mental. Aí você vê que a questão mais sensata mesmo é ser agnóstico. Mas o Pondé não é agnóstico, o Pondé é ateu. E vamos ver o que ele coloca aqui dos agnósticos. Vamos lá. Para dizer sobre agnosticismo. Primeiro, tecnicamente a expressão significa que você acha que não existe nem evidências para provar a existência de Deus, nem evidências para negar a existência de Deus. Portanto, tecnicamente falando, do ponto de vista epistemológico, como se fala em filosofia, do ponto de vista do conhecimento, a posição que seria, digamos assim, mais correta seria o agnosticismo. Mas eu, pessoalmente, acho que o agnóstico é um ateu que não saiu do armário. Pelo amor de Deus. É um não sector total, né? É o filosofinho do óculinho na ponta do nariz, o charutinho, pra ficar bem descoladão, bem com cara de inteligentinho. Esses inteligentinhos não sabem nada, eu sou o profissional dos inteligentinhos. Ó, tomado. Pô. É alguém que fica lá em cima do muro, às vezes com medo de dizer que sou ateu, vai que Deus existe e cobra de você quando você morrer, né? Ficar em cima do muro. Em cima do muro seria talvez até o apateísta, mas nunca o agnóstico. O agnóstico ele se posiciona. Isso não é se posicionar, não é ficar em cima do muro, Pondé. Enfim, esses são os filósofos de hoje, né? Felizmente a gente está carente de filósofo no Brasil depois da partida do Olavo de Carvalho. Aí sobra esses trastes aí, né? Que pela sua performance configurativa, eles acham que são bons filósofos em filosofia em si, né? Cara, agnóstico em cima do muro, isso é a coisa mais de débil mental que eu já ouvi falar, né? O agnóstico, ele
ele vai lá, ele participa do debate. Ele vai e diagnostica algo. Ó, não se tem evidências. Ele acabou de falar isso aí. Ele acabou de falar, inclusive, se você for ver, a maioria dos ateus sinceros são agnósticos. Na verdade, eu não sei nem por que se rotulam de ateus. Parece que é mesmo para fazer parte de uma bolha progressista, né? Dá a entender isso. Ainda que você pode responder para ele que nem o Bertrand Russell, que era um ateu, confesso, acho, me desculpe, mas não tinha evidência suficiente da sua existência, né? Eu, na verdade, acho que a posição agnóstica é uma posição meio chatinha, apesar de que eu conheço muita gente que fala, eu sou agnóstico, assim como quem quer dizer assim, eu sou inteligente, né? É mais fácil você ver um ateu com essa postura, né? Vocês estão de prova disso. Eu acho mais interessante se você for... O Pondé é um deles, né? Essa postura dele ateísta, de óculinho na pontinha do nariz e charutinho na mão, e falando de forma estalada, ele se coloca como um inteligentão, né? Uma pessoa que tem fé, seja lá por que razão for, ou se você for uma pessoa que não tem fé. Eu normalmente me defino muitas vezes como uma espécie de ateu não praticante. Eu não acho que se você é mais inteligente, você é ateu, ou se você é uma pessoa que tem fé, você é um idiota. Não há dúvida que a religião e muitos profissionais da religião arrancam dinheiro de você. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, que te engana, que te enrola. Mas qual instituição que não faz isso? Qual instituição que não existe corrupção? Qual instituição? Me cita uma instituição, grupo, enfim, que não tenha corrupção ali. Qual? Ao mesmo tempo, as religiões têm produções teológicas extremamente interessantes, né? E ao mesmo tempo você tem pessoas que são religiosas e ministros religiosos que são extremamente inteligentes e extremamente comprometidos em não enganar você. Ao mesmo tempo, eu conheço um monte de ateu que é um monte de besta que fica sentado, quer sentar do lado de uma pessoa religiosa e ficar falando para ela, Deus não existe, Deus não existe. Grande parte dos ateus que eu conheço, na verdade, tem problema com o pai ou com a mãe. Por isso que fica com essa raiva, né? Esse ateu que fica falando... Todo mundo que é dessas ideologias progressistas teve problema com o pai. Igual quem é homossexual, quem é bandido, tiveram problemas com o pai, ou pai violento ou pai ausente. Isso é certo, é só investir, é só estudar isso aí, investigar que você vai acarear, pessoal. Vai acarear e chegar na conclusão. Falando de Deus o tempo inteiro e falando mal de Deus e querendo provar que ele não existe e tal. Mas eu ainda prefiro... Alguém conhece aquela frase famosa, quente ou frio, morno ou eu vomito? Então eu acho que o agnóstico é uma espécie de morninho. Apesar de que tecnicamente é, sem dúvida, uma posição consistente. O que prova que às vezes você ter razão só faz de você uma pessoa chata. Dá pra entender essa maluquice? Vamos ver aqui. Drauzio Varela fala sobre ateísmo para Gilberto Gil. Olha, faço ideia aguentar esse velho aqui falando. Em algum lugar que você é praticamente um ateu ou um agnóstico ou alguma coisa do tipo, você não leva em conta muito uma coisa que você chama de os universos da transcendência e como é isso? Olha, eu sou ateu e esse ateísmo é engraçado. Eu acho que você precisa... As religiões todas propõem uma vida pós-morte. Pós-morte, não é? E essa vida pós-morte tem vários significados de acordo com cada religião. Eu não consigo acreditar nisso. Sabe, não consigo. Para mim é uma coisa impossível. As pessoas pensam que você é ateu porque você... Bom, é considerado quase que imoral você ser ateu, né? Como se todas as qualidades humanas, que são muitas, só pudessem aflorar por meio das religiões, né? As religiões mantêm o monopólio das qualidades humanas. Mas a gente não está falando de religião aqui, né? A gente está falando de teísmo, né? De existência de um Deus. E isso não implica em religião.
Tanto é que tem vertentes irreligiosas teístas, como o deísmo, como até mesmo os desigrejados, né? Os desigrejados. Panteísmo, pandeísmo também. Na verdade, eu acho que ter fé ou não ter fé não depende da gente. Você tem ou não tem. O princípio da fé é você não contestar. É não perguntar por quê. É não perguntar. Mesma coisa que os senhores protegem o líquido químico aí que está sendo implementado, né? Não conteste. Não conteste. Várias coisas na ciência tá assim, né? E vocês não falam nada. Perguntar se aquilo tem lógica. Não é? Você tem que aceitar. E essa aceitação Agora eu queria saber do Drauzio se ele é ateu desde novo, né? Com certeza essas pessoas viraram ateístas depois da faculdade. Entraram ali em cursos, principalmente ali de humanas, de universidades públicas e colocaram, porque você é jovem ali, tá com HD ainda livre, cheio de espaço, eles injetam ali via professores, porque essas universidades, escolas, estão todas tomadas por ideologia progressista, né, cara? Então vão incutindo na mente do jovem isso aí, ele começa a se rotular como ateu e ele acredita na inexistência, passa a acreditar em inexistência para poder fazer parte de um pacote progressista de aceitação. Agora, se o cara é ateu de uma família ateísta, ou ele é ateu desde novinho, né, antes de entrar nesses antros de lavagem cerebral, aí até pode ser, mas eu não sei qual é o caso dele, acho que ele não vai falar aqui não. é muito prestigiada em todas as relações. E também a existência de um ser superior que comanda todos os processos da humanidade, que comanda a sua vida pessoal. Eu não consigo acreditar nisso. Mas ele consegue acreditar que toda essa complexidade que aí está começou com amebas do mar que surgiram do nada. Entendeu? É que ele não raciocinou ainda sobre isso. Então, ele para compensar essa descrença no tradicional, eles acabam... Esse é o problema dos ateus, né? Para compensar essa descrença no tradicional, eles acabam superestimando... É uma, digamos assim, melhor dizendo, é uma crença elevada ao cubo na área científica, por exemplo. Para poder compensar, para poder preencher essa lacuna deixada aberta pela descrença em Deus, pela falta até mesmo de prática religiosa ou alguma coisa transcendental a se apegar, o cara acaba preenchendo essa lacuna com elementos do Estado. Geralmente esses ateus são super defensores de um Estado gigantesco, interventor, regulador em tudo, né? Por isso que são esquerdistas, que a esquerda é a vertente que mais preza por isso, né? E são os caras que mais aí ficam bitolados no assunto científico, né? Ficam idolatrando essas coisas. Por exemplo, ele acredita, o Drauzio Varela acredita, né? O Gilberto Gil, acho que é ateu também, acredita nesse negócio. Não sei se ele é ateu, né? O Gilberto Gil não sei se é ateu, tá? Mas é progressista. Mas o Drauzio Varela acredita que a NASA consegue descobrir até partículas a milhões de anos-luz daqui. Ele acredita fielmente, sem ter empirismo nenhum, sem ter tipo nenhuma cariação. É pseudociência, astronomia, porque não tem falseabilidade, não tem replicação. Por quê? A ciência, assim, como é que ela se faz? Você pode replicar o mesmo experimento em qualquer lugar do mundo e ter falseabilidade. Agora, essas notícias que a NASA vincula aí, principalmente de novas descobertas aí, de coisas a milhões de quilômetros, anos-luz daqui, como é que você vai falseabilizar isso? Não tem, né? Então é pseudociência. Não passa pelo método científico comum, tradicional. É pseudociência. Mas eles não vão assumir isso aí. Fala isso pro Drauzio Varela. Fala pro Drauzio Varela que o homem nunca foi na Lua, que isso é uma farsa política. Ele vai rir da sua cara. Aí aquele cético, até um segundo atrás, vira um tremendo de um crente, que defende com dogmas aquela posição ali. Né? Isso que é curioso. No lidar com os pacientes, especialmente, vamos dizer no caso, vamos considerar no caso, conta. Cara, eu vou avançar o Gilberto Gil falando, porque, cara, assim, baiano já é lento, né, pra falar, e ainda mais um cara que foi maconheiro a vida toda, você imagina. O cara tá com o freio de mão puxado e grudado, né, não tem condição. Vamos lá.
interpretava a morte como sendo uma falha da medicina, né? Chega um momento que aquele seu paciente, você tomou várias decisões a respeito do tratamento dele, e quando ele chega nessa fase, você diz, eu falhei, né? A maturidade me trouxe uma visão diferente dessa, sabe? Para mim, até o contrário hoje. É lógico que eu tenho um prazer enorme em curar uma pessoa que chega doente. É um prazer enorme. Mas... Mentira, pessoal. Mentira. Demagogia, demagogo. Cara, a medicina é como qualquer outra profissão. E como tal, o ser humano tem como natureza primordial o quê? Enjoar das coisas. Que é por isso que a gente vai avançando, né? Porque a gente enjoa de uma coisa, pode ser muito bem construída e servir muito bem. Mas a gente enjoa, então tem que ficar planejando colocar outra coisa melhor no lugar. É sempre assim. Por isso que a gente chegou até aqui. Então, a medicina é isso. O cara pode entrar com todo o vigor no início, depois ele se acostuma a ver sangue, se acostuma a ver pessoa aberta, se acostuma a ver pessoa morrendo, agonizando, pessoa morta, fazer, ainda mais esse pessoal que faz autópsia ainda por cima, né, esses legistas, então são super frios, acostumados, até o mau cheiro do cadáver ele nem liga mais, enfim, e vai empurrando com a barriga, já tá de saco cheio, aí vem aqueles problemas que toda a profissão tem, de administração, do patrão fica indo em cima, o conselho enchendo o saco, o cara fica doido já para se aposentar, então ele vai empurrando com a barriga, vai no automático, como qualquer outra profissão. Agora um médico cascudo que nem ele, na idade que ele tem, tu acha que ele ainda tem esse papo de amor pela medicina, amor pelos pacientes? Tem porra nenhuma, cara, tem porra nenhuma. Por amor o cara faz de graça, pô. O cara se doa de graça. Tu acha que ele, quanto é que deve ser uma consulta com o Drauzio Varela? Aí vem com um papo de amor, vai se fuder, pô. Eu acho que tem um prazer maior em acompanhar alguém até o final. E sentir que nesse final, que é a contradição maior da vida humana, eu consegui dar uma morte mais digna para aquela pessoa. Uma morte mais... E para que você tem esse sentimento se nada tem sentido, não é verdade? Nada faz sentido, mas eu tenho sentimento. Nada faz sentido, mas eu tenho sentimento. Eu quero dar uma dignidade no final de vida. Por que você tem isso, Drauzio? Por que o existir e não o nada? Por que o sentimento e não nada? Por que luz e trevas? Por que amor e ódio? Por que você tem essa conduta de ética? Alguma coisa na programação da sua bio. Quem entende de questões de programação, de eletrônica, sabe muito bem o que eu estou falando e pode fazer uma alusão perfeita com as questões metafísicas. Olha que curioso, né? Por que isso acontece? Mesma coisa quem entende de mecatrônica. Quem entende de mecatrônica também vai fazer um paralelo perfeito com a metafísica. Que é muito curioso isso, né? Por quê? Porque esse pessoal sabe como funcionam circuitos complexos, o do porquê que aquela luzinha acende, do porquê que, sei lá, a injeção eletrônica faz o que ela faz ali na parte da explosão do carro ali no motor a combustão, por que o pistão faz assim, tem um sentido de ser para cada coisa, cada movimento, cada fiozinho, cada diodo, cada eletrodo, cada chip. Então esses caras mais apegados à tecnologia talvez sejam, se eles forem honestos, né, e não estiverem mergulhados numa bolha progressista, eles vão enxergar perfeitamente a questão metafísica. Porque não tem como toda essa complexidade, cara. Ó, não tem Nikon, não tem nada, não tem iPhone, não tem um Samsung mais caro que vai fazer uma câmera tão perfeita, tão a imagem real como é a retina humana, como é os nossos olhos, né? Pô, se os nossos olhos são criação do mero acaso, do mero acidente cósmico, o telescópio também poderia ser. A lente de uma câmera Nikon aí que custa mais de 30 mil reais poderia ser também. Em dado momento dessa vastidão de bilhões e trilhões de anos, poderia ocasionar existir uma coisa dessa. Mas você vê que não faz sentido pela explicação da evolução e do acidente e do acaso, cara. Isso é um absurdo. Eu acho que absurdo é isso aí. Não o fato... que eu não estou determinando também que tenha um criador consciente, eu não estou determinando isso. Mas você determinar que não existe, igual os ateus fazem. Então, cara, eu acho mesmo que se você for ver, a maioria dos ateus não são ateus. Na verdade, eles são agnósticos, né? O que é bem interessante isso. Calma para ela e, se possível, para os familiares que estão ao redor. Bom, agora vamos fazer um... Você vê, por que ele tem esse sentimento, né? Porque é uma programação, digamos assim, de
de um engenheiro consciente que colocou isso na gente. Né? Isso é muito nítido. Agora vamos ver aqui para fechar o carnal. O espiritual. A maioria absoluta das pessoas no nosso planeta professa a crença em alguma entidade superior, seja um deus ou vários deuses. Quase todas as pessoas da humanidade têm uma fé. Esta fé cristã, islâmica, hindu, judaica ou outras, são fés que tornam a vida dessas pessoas significativas. Mas os ateus estão lá, principalmente do cristianismo, né? Unicamente, pelo menos o movimento ateu do Brasil, eu sei, eu posso falar e de base, né? Porque eu pertenci 5 anos nessa porra. É meramente anticristã, tá? Então, é isso. Aí eles estão lá sempre afrontando essas bases civilizatórias. Com milênios de escrita, de livros, com milênios de... Pô, a questão antropológica, então, extrapola qualquer questão, pessoal. Aí os ateus vão lá e negam tudo isso. Chamam a Bíblia de Bíblia, livro sagrado de tolices mitológicas, etc, etc. Ridicularizam esses deuses, principalmente Jesus Cristo. E depois nos acusam que nós é que somos negacionistas, sendo que os ateus negam a questão mais, talvez mais poderosa da antropologia em todas as épocas, que é a religião, as religiões, né? E a crença em Deus. E eles negam e subestimam toda essa questão religiosa e de crença. Mas eles chamam os outros de teóricos da conspiração e negacionistas, sendo que eles são os maiores negacionistas. Né? Os ateus são os maiores antissemitas, porque eles estão o tempo inteiro criticando, achincalhando, ridicularizando um judeu, inclusive o judeu mais famoso de todos os tempos no mundo, que é Jesus Cristo. Muito curioso isso, né? Essa hipocrisia desse movimento. Porém, eu queria falar de outras categorias de pessoas minoritárias, que não são o que a gente chama de corrente principal, mas existem. Uma é a categoria dos ateus, aqueles que afirmam taxativamente que não existe nada além daquilo que eu vejo. E por que eles afirmam taxativamente, né, carnal? Se não tem elementos para a negativa. Se não existe evidências, evite julgamento. Os ateus fazem isso? Não. Eles julgam sem ter elementos. É aquilo que eu estava dizendo. Para os ateus, a não prova é uma prova. Ou seja, a religião não conseguiu provar, logo isso é uma prova que não existe, logo sou ateu. É ridículo, né? Nada além da matéria, que não existe um Deus criador, que as regras e as leis da ciência pré-existem a tudo. Os ateus, como diz a palavra em grego, negam a existência de um Deus. Existem também os agnósticos, que são aqueles que não afirmam que Deus não existe e não afirmam que Deus existe. Dizem que nós não temos prova para dizer de forma taxativa que existe uma entidade superior e, como tal, também não temos prova para dizer de forma taxativa que não existe essa entidade superior. Ok, perfeito. A definição dele simples e concisa. Mas eu pergunto para vocês, é ou não é isso? Coloca a mão na consciência, arrasta para a prática, seja sincero. Não é isso? Não é a posição mais sensata do mundo? Não é a coisa mais óbvia isso aí? Mais óbvia, mas as pessoas querem pertencer, né? Porque o agnosticismo é o não pertencimento. É o não saber, então ela não pertence. E ela quer pertencer a algo, ela quer levantar uma bandeira. Ela quer militar. Onde já se viu um agnóstico militar? Não tem condição. Não tem condição nenhuma. Não faz sentido dizer, né? Então, a pessoa quer se sentir pertencida a um grupo, a uma bandeira, a ações afirmativas. Aí, se embanana todinhos aí, indo pro ateísmo. Esse é o problema. Mas você vê que o ateu é ignorante, cara. Logo, são agnósticos, ou seja, negam a possibilidade do conhecimento e dizem que o dia que aparecer Deus a eles passarão a acreditar, mas até lá não acreditam nem desacreditam. Existe uma outra categoria ainda menos conhecida, chamada apateísmo, que são as pessoas indiferentes à religião,
que não se preocupam nem em dizer nada, porque não levam a religião como fonte de suas preocupações. Eles não cogitam esse assunto. É como se não existisse, né? A gente já falou sobre isso, né? A diferença entre agnóstico, ateu e religioso, teísta, apateísta, né? Tá tudo aí no canal. Religiosos, ateus, agnósticos e apateístas constituem a infinita variedade da nossa humanidade. Muito obrigado. Só o fato, pessoal, de ter tantas possibilidades, né, até mesmo de negativas, é para a gente colocar a barba de molho, e isso prova para os ateus que o assunto não está encerrado. Você vê que tem tantas coisas, né, tantas filosofias tentando explicar as coisas, né? O debate está completamente em aberto, o que é bom para o sentido até mesmo de ciência, né? Mais uma vez provando que religião e ciência, isso antropologicamente falando, historicamente falando, foi a mesma coisa durante milênios. E tá aí, ó. Se há um vestígio, que gosto de dizer que vamos dizer assim, se há um rabo vestigial, tá aí, ó. O assunto tá aberto até hoje e não é café com leite, não. É uma coisa muito séria e interessante. Agora, para você afirmar categoricamente igual os ateus fazem, tem que botar na mesa coisas bem fortes, né? E eles não botam. Eles só se escoram no seguinte: a não prova é prova. Ou seja, a não prova das religiões é prova que Deus não existe. Logo, eu sou ateu. Percebe o defeito desse argumento aí? Bom, se vocês gostaram, deixa o like aí e deixa nos comentários o que você pensa do meu pensamento sobre isso e do que cada um falou aí nesse react, beleza? Conto com vocês aí, se inscrevam no canal, não se esqueça, tá? Apertar o inscreva-se aí, menos de 1 segundo, não paga nada, não preenche nada, não se identifica e ajuda a gente bastante, e deixando o like também para aumentar a relevância. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aí.